Olá, oi, querida Cláudia. Olá, pessoal. Boa noite. O Marcos. Olá. Boa noite, Larissa. Boa noite, Marcos. Tudo Que coisa bem? boa estar aqui de novo. É um prazer receber você. É uma honra, como eu te disse, uma grande honra. Olha, já estou vendo vários amigos aí. Sim, tem uma turminha boa aqui, viu? Já temos. Que A gostoso, Cláudia que gostoso. é uma turminha boa. Você sabe que eu estou tentando assim me aprender, né? Tudo isso que nos coloca aqui na tecnologia. Aí eu vi que tinha, achava que dava para eu ver aqui também no computador, sabe? Mas, gente, se alguém pudesse me ensinar, queria tanto, porque aí eu conseguiria ler, conseguiria ler melhor as coisas, né? Então, não consegui, não consigo ver aqui. Quer dizer, deixa Eu eu acho que tentar. tem que ter um programa, viu, Larissa, que daí você consegue colocar no computador, e com outras redes sociais. Eu também confesso que não sou Entendi. bom nisso daí. Entendi. Ó, Eu eu queria consegui. confirmar. Só tá um tempo diferente, mas eu consegui. Porque Ah, aqui ótimo. pelo menos eu consigo ler as perguntas. Ó. Entendeu? Tá. Aqui eu só para tentar pelo menos ler as perguntas. Só que aí se eu mexer aqui vai interferir no som. Então eu vou deixar. A gente depois. Então, eu ia até falar pro pessoal se o teu som, eu tô escutando você um pouquinho baixo. Tô te ouvindo, mas tá um pouquinho baixo. Se o É, pessoal pudesse falar aí como está o teu som. vamos aguardar então. De qualquer forma, boa noite a todos. Se vocês puderem falar se vocês estão me ouvindo bem, se estão ouvindo o Marcos bem, vai nos ajudar bastante. Está ótimo. Então ótimo. Ah, então, ótimo. Eu estou te ouvindo super bem. Talvez, Marcos, você possa aumentar um pouco o seu Eu vou. som. Isso, vou dar uma olhada aqui, que se é algo Dá meu uma aqui, como que eu olhadinha. aumento isso. Para nós, o seu som está ótimo. Tá. Tá bom, eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Então, ótimo, Olha, eu Marcos. tô vendo que meu irmão entrou aí, meu irmão que mora na Austrália. Que gracinha. Coisa boa. Seja bem-vindo. Agora mesmo chamo as cunhadas. Que Né? legal, Larissa. Que bom, Marcos. Pois é, né? Assim, eu quero recebê-lo dizendo que realmente é uma honra ter você aqui. Eu e você, a gente vinha já conversando sobre os campos, né? E o quanto a música é um campo que nos toca a alma e movimenta os nossos trabalhos, né? Então, assim, nós começamos depois observar nas músicas que a gente compartilha a semelhança dessas músicas, o quanto a gente se encontra nessas músicas também. E quando eu senti esse campo de junho, que foi o campo do amor, o campo do se olhar, né? No amor, mas na vida dois, depois que nós fizemos aquela live, a música do Marcos Lessa, né, seu xará, sempre aqui. Como ela ficou, assim, vindo em mim, me tocando, e eu lembrando de você. E aí, exatamente essa frase da música, por toda a vida você procurou por mim, ela ficou ressoando em mim. E eu vendo você, eu falei, nossa, eu preciso chamar o Marcos para essa live, para a gente poder se conectar com a força desse campo. Por toda a vida você procurou por mim. Quer dizer, então nós estamos falando do amor, o amor mais forte da alma. E não, eu fico muito segura de ouvir você para falar desse amor que é tão genuíno nas nossas almas, mas que precisa de tanto trabalho da consciência,
trabalho, né, moral, trabalho espiritual, para que ele seja de fato lapidado aos nossos olhos, aos nossos olhares, né? Então, Sim. para mim, receber você com esse tema, com esse campo, com esse amor que você se conecta, é uma honra. Seja muito bem-vindo. As pessoas que estão chegando, sejam todas bem-vindas. E nós estamos hoje preparando o nosso pré-Dia dos Namorados ao som das palavras do Marcos. Então, seja muito bem-vindo, Marcos. Talvez algumas pessoas não conheçam você. Hoje você está na minha página. Aquele dia nós estávamos na página do Instituto Soluções Sistêmicas. E aí eu gostaria que você só falasse quem é você um pouquinho e a gente já começa no tema, por favor. Tá ótimo. Nossa, que bonito. Eu só vou ter que falar um oi agora pro meu Sim, outro irmão que entrou, senão vai dar sim. ciúmes, né? Porque daí eu falei de um irmão e agora entrou mais um aí. Um abraço, meu irmão Marcelo também que tá aí. Larissa, obrigado por esse momento aí, por essa introdução. E quando você falava da música, depois eu falo um pouquinho de mim, assim, é só porque isso me veio forte, assim. E primeiro que você, ao conectar-se com essa música, e quando você falou dessa música para mim, essa música tem um sentido todo especial para mim também. Né? Eu me conecto de um lugar de força junto com essa música. E quando nós fazemos, apresentamos a constelação familiar, né, junto com a Flávia, nos nossos workshops, eu também utilizo a música. E o Bert Hellinger, ele falou algo da música, assim, bem por cima, mas ele deu uma imagem, assim, para nós que eu acho muito bacana, assim, sabe? Então, é como se a gente imaginasse uma grande orquestra e por mais que você tenha um bom ouvido para distinguir, assim, um som do outro, é muito difícil que quando eles estão todos juntos, você possa distinguir todos. Sim. Você possa ouvir todos. Então, ela traz algo que atua na alma, mesmo que a gente não esteja percebendo conscientemente, mas é movido, é movimentado. Né? E quantas vezes a gente fala da constelação familiar sobre isso, assim, trazer à luz aquilo que está oculto. Aí agora você imagina trazer à luz aquilo que está oculto através da música. Sim. Né? E olha que a música na constelação, na maneira com que nós a colocamos, não é assim só um momento de espera ou um momento para talvez abrandar uma situação. Não, a música ela vem e ela traz um movimento na constelação. Sim. Ela entra como um verdadeiro representante dentro da constelação familiar. Então, tenho, né, essa afinidade aí, e especialmente com essa música, com esse campo de força que nosso querido Marcos Lessa aí fez uma música linda, que aliás ele às vezes já fez parceria com a Flávia Venceslau, que tem músicas lindas também, assim, que são bem legais para a gente ouvir e deixar a alma, né, encontrar um lugar. Eu sou Marcos Castro, então, por assim dizer. Né? Eu sou, minha profissão, eu sou servidor público federal. Hoje eu trabalho no Juizado de Botucatu e estou assim dentro da Hellinger, né, auxiliando. Nós até falamos na live passada como eu comecei dentro da Hellinger, que foi justamente assim sendo o porteiro. E foi muito legal quando você falou assim aquilo de, nossa, abrir as portas, né? Assim, puxa. E isso era feito com muita alegria mesmo, assim como o trabalho hoje, se for para ministrar uma aula, para apresentar algo com essa alegria também. Então, estou aqui muito feliz nesse momento novamente com você, viu? Que bom, Marcos, que bom. Você foi falando do Bert e me veio, né, quando um dos textos dele, ele explica que às vezes a constelação, para que a gente possa compreendê-la, a gente precisa fechar os olhos, se conectar com uma música que a gente gosta profundamente, se entregar a essa música, sentir, né, a força, a vibração da música, e quando ela finaliza e você abre os olhos, você mudou, tudo mudou, mas você não viu. Então, agora me Isso. fez lembrar de um dos textos dele que ele fala sobre isso, né? Como é que a constelação chega até o nosso coração, até o nosso amor. Então, hoje, Marcos,
assim, eu sei que você está muito aberto para falar desse amor por toda a vida. Você procurou por mim. Então, cada pessoa que está aqui presente pode estar pensando assim: nossa, quem é que está procurando por mim? Né? Quem é que busca por mim? Então, eu gostaria que a gente começasse falando exatamente desse amor, que é esse auto-amor, esse amor próprio que nos busca todos os dias, todos os momentos, e que nem sempre a gente abre essa porta para deixar entrar e, de fato, transbordar. Né? Isso faz toda a diferença quando a gente vai amar, porque a gente está falando do amor, mas o amar depende desse amor. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso para gente. Olha, foi muito legal porque eu vi também um post seu no Facebook quando você compartilhou algo, uma experiência própria, né? E quando você fala desse amar e desse amor, que, claro, passa por esse amor próprio, né? Passa por olhar para mim. É um caminho para eu estar também, então, disponível para o outro, para olhar para esse outro sem uma expectativa ou sem aquele desejo apenas, que pode ser até um desejo de alma, mas é um desejo, né? Olhar o outro através de uma ideação daquilo que eu espero para mim, né? E o Bert Hellinger ele vem e fala assim, olha, a gente precisa encontrar esse amor assim à segunda vista, né? Deixar todo esse, talvez esse encantamento e essa paixão e aí olhar tudo que isso me traz. Ontem a gente assistiu um filme aqui em casa, só porque agora não é, o foco não é a relação de casal, é mais até da pedagogia sistêmica para quem gosta. Mas em um momento do filme, chama Escritores da Liberdade, um filme antigo. Eu Que não tinha lindo. visto ainda. Ó, Bem legal. E aí, em uma determinada parte do filme, que a mulher é uma professora e ela começa a se dedicar como professora, né? Ela se entrega a essa vida dela de professora e o marido vai ficando, vai se sentindo também de lado. E um dia ela chega da escola, onde ela estava passando boa parte do tempo, e ele está com as malas prontas em casa. E aí eles sentam à mesa e em um determinado momento da conversa ele diz assim: isso é uma ideia de que você tem de mim. E ela responde assim: mas é uma ideia tão bonita. Então veja que na ideação, na expectativa, né, isso tem uma projeção. E sim. aí quando a gente vai falar desse amor que é claro, isso não sustenta. Isso não sustenta o relacionamento. Em algum momento isso vai cair. Aí nós precisamos encontrar um outro amor, né? Um amor maior. A Valéria está perguntando, o nome do filme é Escritores da Liberdade. Isso, a Flávia Ah, colocou. isso, ó, a Flávia me ajudou ainda bem. Caramba, Me ajudou. que Então, lindo. encontrar esse outro amor que sustenta. E aí, às vezes, a gente pode falar esse amor do destino, esse amor de alma, né? E esse amor, ele vem acompanhado de, do todo. Ele vem acompanhado com tudo. Quando eu encontro essa outra pessoa, e nós falamos assim, ai, essa relação a dois. Sabe que agora eu vou desconstruir algo aqui, assim, porque essa relação a dois, ela é um sonho. Ela é um sonho. Porque quando eu recebo essa outra pessoa, eu recebo tudo que ela traz. Eu recebo todo esse sistema dessa pessoa. Eu cheguei a essa pessoa justamente porque ela traz algo muito maior, mesmo que inconscientemente. Né? Então, assim, a pessoa traz a sua história. E isso, o Bert sempre falou assim, né, do casal, dessa relação, dessa comunhão de destinos que se forma entre o casal. Então, cuidado quando a gente vai falar assim, essa relação só a dois, e eu quero excluir tudo que vem atrás desse meu parceiro, dessa minha parceira, né? Por exemplo, não, eu quero você, mas eu não quero a sua mãe. A sogra eu não quero. Eu quero você, mas o seu pai, não, o sogro eu não quero. Esse não serve. Esse relacionamento tende a entrar num grande conflito. Porque até mesmo esse parceiro não pode ser completo. Ele não Isso. pode mostrar a parte dele que é o pai, a parte dele que é a mãe.
Então, eu digo, se eu estiver falando alguma coisa repetida da live passada, porque eu Não se realmente preocupa, não se preocupa, pode não falar, tá sei. tudo bem. Hoje é dia Eu 11 de lembro junho que e tá tudo certo. isso. Então, muito legal, assim, como você disse, essa preparação para a gente enxergar isso, esse caminho, Sim. né? De se tornar adulto. Primeiro, um caminho de deixar tantas coisas, deixar parceiros anteriores, deixar o papai, deixar a mamãe, aquilo que você. Eu quero que você fale um pouquinho disso, Tá. né? Aquele texto que você colocou, assim, de deixar, né, o papai. Mas Sim. que forma é esse deixar? Então, também que a gente deixe claro isso, como é esse deixar, não é? Sim. Porque tantas vezes que a menina fica na esfera do papai ali, a gente brinca assim, ela casou com o papai, né? Se ela não voltou para a esfera da mamãe, ela casou com o papai. Sim. E ser mulher, no caso das mulheres, o movimento das mulheres começa com a mãe, em algum momento ela vai para o pai, não é? Porque ali também ganha essa força da vida, a mulher precisa passar por essa energia do pai também, só que ela não para aí, É, né? Ela volta para a energia da mamãe. E ela, inclusive, aprende a ser mulher como essa mãe. isso. Né? Uma mulher se torna mulher também como essas outras mulheres. E a primeira mulher é a mãe. Que é diferente do movimento do menino. Porque o movimento do menino, ele fica ali primeiramente com a mãe. Né? E quando eu falo ficar com a mãe, gente, a gente pode imaginar uma criança, não é? Que está ali sendo acolhida pela mãe, que está amamentando, sendo nutrido. Veja, o papel do papai e da mamãe, eles são diferentes. E a mamãe é esse momento de acolhimento inicial. Não é? E depois esse menino vai para a esfera do pai, porque ele também não pode ficar na esfera da mãe, porque senão ele fica inundado somente dessa energia da mamãe. E ele vai para a esfera do pai e ganha essa força de para a vida, essa força do homem. E o menino, diferente da menina, então ele não volta para a mamãe. Ali já se completou algo. E quando eu digo despedida, esse menino tem que se despedir dessa mamãe para Sim. ganhar esse braço do pai com toda essa força. E depois que ele tomou tudo isso do pai, ele segue e vai adiante. Então, quando você colocou sobre o seu casamento, né, foi muito bacana. E eu tenho uma história parecida de uma pessoa que veio fazer um movimento. E eu pedi, por exemplo, a escolher, assim, era um atendimento individual, e escolher alguém para representar o marido dela, né? E logo depois para representar o pai. E os dois, ela pegou um boneco igual, exatamente igual, né? Para o marido e para o pai. E aí, quando ela olhou, ela já se deu conta na hora, assim, ah, olha quem eu estou buscando ainda, não é? E aí a gente pode fazer esse movimento de ir lá com o papai e talvez fazer essa despedida, que eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, que foi muito bonita essa sua história. Eu vou aproveitar a Cláudia que está aqui, que ela está morrendo de rir. A gente já está se falando desde o dia da publicação, né? Ah, bom. é, Tudo começou, de fato, quando essa coincidência aconteceu, entre aspas, eu vou explicar qual é. Mas quando eu estava, o ano passado, lá em São Paulo, a gente estava no curso e eu conversando, e eu, do nada, eu falei, gente, eu era tão filhinha do papai que o dia do meu segundo casamento, que eu já estava trabalhada há quase 10 anos, de tanta constelação, de terapia, mas no dia a vida me entregou um desafio, porque meu pai e meu marido estavam vestidos iguais. E quando algumas pessoas me olharam, inclusive amigas que são da área, Larissa, seu pai seu marido, e o Rodrigo estão iguais. E eu olhei para aquilo ali, eu fiquei um pouco tensa, porque até então a cor da camisa do papai, a filhinha já sabia que cor que ia ser. E de repente eu falei, pai, mas não ia ser uma camisa azul? Ele falou, ah, mas a camisa azul tinha que passar, e eu não tinha como passar, não ia dar tempo. E eu olhei e falei, bom, então a vida tem algo a me oferecer. Ela está me entregando um pedido, né? Uma resposta para que eu realmente coloque no meu coração. Beleza? Passamos, as fotos aconteceram. E aí, quando eu compartilhei isso com as meninas no ano passado, a Cláudia ria, Larissa, eu falei, você tá rindo? Eu tô até hoje tentando casar com meu marido e ser só filha do pai, né?
E aí eu falei, um dia eu quero escrever esse texto e eu quero que, de fato, isso faça sentido para mais mulheres. E foi esse ano, Marcos, assim, foi a gente marcar a live e foi vindo o texto, já tinha me vindo o título do texto, divorciei no dia do meu casamento, isso ficou muito reverberando em mim e eu falei, bom, agora vamos escrever, vamos contar essa história. Então, quando eu vi isso acontecer, e já com a consciência de entender que eu era só a filha do pai, então eu não ia dar bronca no pai. Eu tive vontade, mas eu recuei. E ali eu só precisava ver o pai como pai e o homem como homem, né? O Rodrigo, meu noivo na época, como meu futuro marido. Só que esse olhar que começou ali no cartório, ele precisa continuar. Então, eu tô casada vai fazer oficialmente completar 3 anos. E todos os dias eu tenho que olhar para o Rodrigo como meu homem e para o meu pai como meu pai. Meu pai está aqui na live, viu, pai? Oi, pai. Falei, pai, você gostou do nosso divórcio, do texto do nosso divórcio, né? E por muito tempo em terapia, a minha terapeuta dizia, Larissa, você precisa divorciar do seu pai. Então, o que que acontece? E aí me veio os textos que me vieram, né? A filhinha do papai, ela pode ser uma mulher extremamente madura para muitas coisas, mas ela acaba se infantilizando em alguns pontos que faz com que ela seja leal no amor cego dela, no amor infantil dela. Eu paguei um preço não só pelo meu amor infantil ao olhar o pai, a buscar proteção no pai, mas especialmente tomando partido da dor do coração da mãe. Algumas colegas, inclusive a Dani Migliari, Lara, eu quero ver sua mãe, por que que a sua mãe não está na foto? Cadê essa mulher, essa potência? Eu falei, ela já tinha partido da vida. Então, quando eu falo casei, entre aspas, com o papai, eu assumi o lugar dessa mamãe quando ela foi embora da vida e o papai estava ali e eu estava ali, recém-divorciada, olhando para o papai olhando para mim, a gente dizendo, vamos seguir juntos. Então, vamos seguir juntos, dois solteiros, como homem e mulher, mas como filha e como pai conectados no amor cego, tanto eu por ele quanto ele por mim, porque o papai, você está aqui, pode mandar um coração. Ele derrama. Se você puder mandar um coração, manda um coração. Ele desmancha e eu desmancho. Essa é uma realidade da filha. Aí você está falando da menina que idealiza a relação a dois. Então eu nasci idealizando a relação a dois. Quando eu fui descobrir que realidade e idealização tem uma distância extremamente grande, aí sim eu entendi que para que o amor encontrasse o meu coração, para que o amor, né, chegasse até a mim, primeiro eu precisava eu encontrar o meu amor por mim e eu me abrir para que realmente eu exalasse amor e exalasse amar. Entende, Marcos? Então foi assim que eu senti o texto, foi assim que eu me senti e eu abertamente coloco ser a filhinha do papai é um movimento para você se tornar a filhinha da mamãe em breve, mas para isso tem um chãozinho pela frente, tem um caminho pela frente, né? Sim. E só para complementando, assim, dizer que também isso acontece com o menino, não é? Quando ele fica ali junto com a mamãe, né? E se casa com a Sim. mamãe. E aí, veja como isso tem no filho aquele pensamento mágico de que ele vai fazer algo por esse pai, ele vai fazer algo por essa mãe. Né? Ele quer evitar o sofrimento desse pai que teve uma perda, ele quer evitar o sofrimento daquela mãe que teve uma perda, ou por achar que, por exemplo, o pai não é bom o suficiente para a mãe. Quando ele está misturando os papéis do homem e da mulher, que também são papai e mamãe. Isso. Então, veja como o filho assim precisa se policiar para não entrar nessa relação de adulto entre o homem e a mulher. Isso. Né? Porque senão ele fica preso ali e ele não consegue olhar para o parceiro como um outro homem ou uma outra mulher. Ele vai estar sempre enxergando e buscando esse pai ou essa mãe. Né? Então, liberar-se
para olhar para o parceiro ou para a parceira passa por esse olhar para o pai, olhar para a mãe e tomar esse pai e essa mãe no coração e permanecer o filho. Se você já não precisa ocupar um outro lugar ali com o seu pai ou com a sua mãe, que seja, né, o esposo da mamãe ou a esposa do papai. E você, assim, quanta leveza isso traz quando o filho ele reconhece, nossa, agora eu posso ser apenas o filho. Porque o meu pai também tem uma força, a minha mãe também tem uma força, e eles também têm os pais deles, de onde eles também podem se conectar a essa força da vida. Eu não preciso ocupar nem o lugar da mulher do meu pai, nem o lugar, né, do esposo da minha mãe, e nem dos pais deles. Então, Exatamente. na verdade, é essa retirada para você ser apenas esse filho, para se permitir relacionar-se com esse outro, porque daí você começa a se enxergar como filho e como alguém que vai para a vida, como alguém que vai também em busca desses relacionamentos, relacionar-se com o outro e vendo o outro realmente sendo o outro. Não Exatamente. buscando nesse outro algo que você quer aqui dentro do seu sistema. Então, assim, o outro é inconfundível e se você olha o outro assim, você também é inconfundível. E aí vocês... Opa, desculpa que eu bati aqui. E aí vocês também reconhecem o quanto precisam um do outro, o quanto crescem um com o outro ao estar em relação, né? O casal cresce ao estar dentro dessa relação. Antes da live, até conversei com você sobre uma música, né? Que chamava, eu acho que o nome dela é Companheira, pelo menos é esse que eu tenho em mente, assim. E na letra da música se fala algo assim como se um se entregasse para o outro, inclusive reconhecendo que necessita desse outro para ser completo, para alcançar esse amor pleno. Aí, quando eu falo desse amor pleno, ou esse amor, desse destino, significa assim, olha, tudo que você traz, eu digo sim para tudo isso também. Porque mesmo que eu não conheça, eu sei que o meu sistema chegou até você para a gente se completar de algum modo. Para a gente olhar para algo. E muitas vezes é uma situação de dor. E mesmo que seja, né, existem relacionamentos que geram essa dor. Mas é uma informação que se apresenta para você dentro do seu sistema. Então, quanto nós podemos crescer dentro dos relacionamentos, né? O Bert, ele fala assim, que a maior entrega à vida que o relacionamento a dois, que é maior serviço, né, a favor da vida que o relacionamento a dois. E quão exigente é também esse relacionamento a dois, né? Porque são duas pessoas que, se a gente for até na Bíblia, né, fala, se formam uma só carne, essa unidade, mas é uma unidade preservando cada um suas características individuais, tudo que trazem de memórias do seu sistema e juntos formar algo novo. Exatamente, Marcos. A vida ela é muito preciosa, muito generosa com os movimentos. Então, voltando na filhinha do papai, ela tende a atrair o filhinho da mamãe. Porque aí, nesse movimento dela chegar com a dor dela para uma relação, ela também atrai quem chega com a dor dele na relação. E ambos com dores possuem um espaço precioso na vida para crescerem, para se educarem, para se desenvolverem, inclusive como homem e mulher. Como diz a Sophie Hellinger, né? Quando um menino e uma menina deixa de ser criança, deixa de ser adolescente, esse ato é poderoso para ser o homem e a mulher na relação. Então, muitas pessoas me procuram e falam assim, Larissa, então eu preciso fazer 10 anos de terapia para depois eu encontrar um amor?
Porque aí eu vou estar mais preparada, vou estar mais aberta. Eu falo, não, vai encontrando o amor no caminho. Porque muitas vezes chegam relações para a gente apenas para a gente crescer. Então, se você está disponível a crescer e a pessoa está disponível a crescer, aquela relação que tem as cargas de cada um, de cada sistema, ela vai colaborar para o crescimento dessas almas, desse amor, para lapidação desse amor. Como? No amar, no ato do amar. Então, se eu amo, mas eu entendo que nesse amor tem limites, que eu entrego só o que eu tenho para a relação, que eu recebo apenas o que eu preciso na relação. Eu gosto muito de falar assim: faça a pergunta, o que você sente que está faltando nesse companheiro, nessa companheira. Na verdade, está faltando de quem na sua história familiar para você? Porque muitas vezes você está só refletindo um pedido da alma, uma necessidade da alma que não tem nada a ver com o companheiro ou com a companheira. Quando você assume a sua parte, você liberta a parte do seu companheiro, da sua companheira, de ter que ser essa parte difícil a ponto de ser a culpada. Evite buscar os culpados na relação. Aprenda a se responsabilizar pela própria parte. Então, assim, a gente começa a entender, e aí eu sinto essa frase: por toda a vida você procurou por mim, que esse amor que a gente busca internamente, esse amor que precisa de respeito, que precisa de tempo, que precisa de espaço, que precisa florescer, crescer, amadurecer, fertilizar, ser criativo, esse amor que nos faz bem, quem nos oferece primeiro somos nós. Como? Honrando, reconhecendo a nossa família de origem, honrando cada membro da nossa família de origem, concordando com as suas histórias, no lugar delas, não na nossa vida, no lugar delas. E de forma humilde, porque eu adoro, Bert Hellinger sempre fala isso, de forma humilde, se conectar com tudo isso para ir para a vida e fazer o ato de amar o diferente. E no ato de amar o diferente, a gente pode honrar a nossa família, a nossa história e os amores que foram adoecidos, as relações que foram adoecidas. Então, assim, as pessoas querem mágica, é como se fosse uma fórmula mágica. Se nós pudéssemos falar assim: olha, vamos colocar uma fórmula mágica em que cada mulher que está aqui presente na live, ou cada homem, a partir dessa live, vai ter um grande amor e vai passar o dia 12 de junho amanhã acompanhando o seu grande amor. Meu Deus, a gente vai estar mentindo para vocês. Porque aqui estamos, eu e Marcos. Marcos contou um pouco da história dele na primeira live, que está lá no meu IGTV. Essa aqui não precisa, porque é só dizer, ele está numa relação de quase 30 anos ao todo, né, Marcos? 20 e poucos. Estou É, caminhando. quase 30. Casados 20. Sim, quase. Então tá indo para os 30 de relacionamento. Eu estou numa segunda oportunidade da vida que está só iniciando uma relação que vai chegar na sua década. Por quê? Porque lá atrás várias relações foram interrompidas. Era necessário eu viver o movimento do movimento interrompido. Agora, a luta, o que eu percebo? O esforço da alma é o mesmo, só que em histórias diferentes. Então, um casal que está junto há 30 anos, ele se esforça todos os dias para viver os ciclos da relação e amadurecer nesses ciclos. E quem está iniciando uma relação é se abrir para nascer essa relação e viver os futuros ciclos da relação. Ambos, nós dois, com histórias diferentes, estamos nos esforçando todos os dias. Eu não estou dizendo sacrificando, estou dizendo esforçando. E o esforço não é pelo outro, é por nós mesmos e as nossas sombras, as nossas cargas. Como é que você sente isso, Marcos? Olha, você falou algo muito tocante que é assim, eu preciso sim olhar para tudo isso, para toda essa história que eu trago, né? E olhar também para essa história desse outro parceiro e dizer esse sim para essa história. Quer dizer assim, olha, eu estou dizendo um sim a você, mas eu também digo um sim a tudo isso que te conduziu até aqui. E eu digo um sim a tudo que pode nos conduzir daqui em diante, né?
E aí, o Bert, uma vez, ele falava algo assim, de entrar em um relacionamento sozinho. Como é isso? Como é isso, Sim, entrar em um relacionamento sozinho? Porque nós estamos acabando de falar assim, poxa, eu trago toda essa história. Então, quando eu olho para essa história, quando eu olho para a história que foi da minha mãe, que foi do meu pai, as histórias de relacionamentos dentro desse sistema, não é? Eu olho para tudo isso assim, e eu concordo com isso do meu lugar, não é? Eu não vou salvar todas essas relações que aconteceram nesse sistema. Não é essa a minha tarefa. E quando eu me retiro desse lugar, né, e eu posso concordar com isso que aconteceu, concordar com o homem, concordar com a mulher, não é? Eu vou entrando nesse relacionamento com tudo isso, mas ao mesmo tempo liberado. Esse sozinho significa assim, liberado para um relacionamento a dois. Com tudo que esse relacionamento a dois traz. E qual é o relacionamento que dá certo? Como é que se dá certo, né? É esse amor comum. É despir-se de tantas expectativas. Vai ter que abrir mão, talvez, do príncipe montado no cavalo branco que vai passar, sabe? Vai ter que acordar e vai ter que olhar no dia a dia, vai ter que, né, conviver, descobrir algo junto, se reinventar, porque você não é mais o mesmo, eu não sou mais o mesmo de 20 anos, e eu não posso ficar, tentar ser esse mesmo, nosso caminho, né, quantas coisas se cruzaram aqui, quantas descobertas fizemos individualmente e juntos, em casal, né, e quanto crescimento também individual e quanto crescimento em casal. Então, ir ajustando esse equilíbrio nessa relação de troca, né? Porque quando a gente fala do homem e da mulher, é preciso que haja essa troca. E eles chegam justamente nessa relação como iguais. É diferente daquilo que a gente estava falando do papai e da mamãe, que aí sim nós estamos realmente abaixo e recebemos algo grandioso desse pai, algo grandioso dessa mãe, e nada mais, né, que a própria vida. Agora, casal, nós estamos juntos como adultos. Porque sim. às vezes acontece isso que você falou. Alguns chegam como o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, ainda crianças na relação. Né? E aí, essa relação de troca também fica difícil, porque se eu sou criança, eu espero um tratamento do pai, eu espero um tratamento da mãe. E isso o parceiro não vai te dar. Se você Exato. busca nesse parceiro a sua mãe, se você busca nesse parceiro, né, o seu pai, isso você não vai conseguir. E já existe esse lugar preenchido. E aí, quando a gente fala da música Por Toda a Vida Você Procurou por Mim, e a segunda frase vem, mas eu estive sempre aqui. Eu preciso acordar para ver isso. Que estava presente, estava ali, estava em mim. Em algum momento eu despertei. E aí, quando eu desperto, eu também desperto para essa relação a dois e uma relação comum. Eu falo relação comum assim, é claro que existe aquele momento inicial, aquela paixão, né? Isso é muito bom, mas veja Marco, que isso em algum momento. Oi. eu senti agora, você continuando a música, eu senti agora que também quem esteve, que eu sempre, né, estive sempre aqui, eu estou sempre aqui, são os pais, o amor dos pais. Então, eu estive sempre aqui. Então, além desse amor que está materializado na nossa própria vida, na nossa própria existência, mas também quem esteve sempre nas nossas vidas? Quem nos deu a vida? Os nossos pais, independente se eles não ficaram conosco durante o caminho da vida. Mas, nossa, na hora que você falou, eu falei, gente, os nossos pais. Então, eu só estou te falando isso porque eu vou aproveitar a Fernanda, que fez uma pergunta que se ela busca um homem diferente do pai dela, ela também é uma filhinha do papai? Fernanda, quando nós temos o pai herói no coração, nós somos a filhinha do papai. E quando nós temos o pai bandido no coração, nós somos a filhinha do papai. Porque a gente está buscando algo que só reflete aonde está aqui atrás. Eles estiveram sempre aqui, eles estão sempre aqui. Então, assim, desculpa só cortá-lo, porque
Foi tão Não, bonito na hora que você ótimo. colocou, eu falei, nossa, eu preciso trazer isso também. Foi ótimo, porque assim, alguém até perguntou qual é a música. A música se chama Sempre Aqui, do Isso. Marcos Lessa. E quando você trouxe isso, e aí até assim, essa música, em alguns momentos ela já apareceu em constelações que a gente estava fazendo, e justamente nesse movimento de olhar, por exemplo, assim, eu lembro de uma que foi muito forte, são várias, mas essa agora que foi a imagem que veio, assim. Sim. E como a Márcia está aqui, uma amiga lá do Mato Grosso, eu vou falar Sim, dessa, assim. querida. Porque esse foi um workshop lá no Mato Grosso, em Cuiabá, e era uma pessoa, era filha adotiva, e buscava o pai. E aí essa música veio nesse movimento de olhar para esse farol que ilumina, para Isso. esse pai que esteve sempre ali e que naquele momento ela o descobriu nela, totalmente presente nela. Né? E essa, como alguém disse aí assim, poxa, mas e se eu busco justamente o oposto do meu pai? Vai ser uma luta, porque assim, lá na alma, o que se quer é justamente dizer assim, papai, como eu te amo. Que falta E que aí eu você me faz. luto, que falta, né? Que falta, talvez eu senti de você, porque me senti deixada, me senti abandonada em algum momento, me senti que faltou algo. E aí eu fico esperando do pai, esperando do pai. Isso também do menino que espera da mãe. Mãe, você me deixou, você não fez isso, não fez aquilo, e tantas expectativas, né? A minha mãe, ela não me dá tanto carinho como eu gostaria. E para a gente crescer, para a gente deixar esse lugar, porque se eu fico aí, eu ainda estou exigindo algo dos pais, como se o filho tivesse o direito de exigir algo dos pais. E os filhos não têm, não têm. É quando a gente olha realmente assim para os pais e percebe que a vida só pôde chegar até nós por conta desses pais. Aconteça o que acontecer, esse é o seu pai, essa é a sua mãe, e a vida só chegou até você por conta de um sim deles, por conta de um ato de coragem deles. E aí chegou até você. Então, assim, isso não muda. Aí a nossa postura que exige esse crescimento também é agradecer por aquilo que talvez eu não tenha recebido na minha imagem dos meus pais. Então, é muito fácil quando a gente agradece por aquilo que eu recebi. Nossa, né? É tão gostoso. Você recebeu algo e você às vezes quer retribuir, agradecer, e quando não tem como retribuir, agradecer é o máximo que você pode fazer. Mas e quando você é convidado a agradecer por aquilo que justamente você esperava ter e não teve? E que foi justamente por isso que você não teve que te provocou tanto que você precisou talvez ser forte, que você precisou talvez descobrir alternativas diferentes. Se você não teve essa companhia, esse acompanhamento do pai ou da mãe, alguém, né, fez isso em algum momento para sustentar, porque senão assim um bebê ele não sobrevive. Né? Nós não sobrevivemos se você, como criança, ao nascer, é deixado simplesmente ao lado. Alguém vai nutrir de alguma forma. E quando eu falo isso e trago essa lei do Bert do pertencimento, eu falo porque o pertencimento ele assegura a nossa sobrevivência da vida. Essa primeira parte do pertencimento é o nosso sobrevivente, a nossa sobrevivência na vida. Porque um dia eu perguntei para alguém, assim, porque quando a gente fala assim, a gente traz a história, a gente traz tudo da família, e uma pessoa chegou no atendimento e ela falou, não, mas eu já conheço um pouco. Eu falei, então tá, o que você entende por pertencimento? Ah, eu entendo assim, olha, tudo de ruim na nossa família agora a gente vai viver. Então, o pertencimento não começa aí. E aí eu comecei a procurar, a entregar também esse olhar desse pertencimento que assegura a nossa sobrevivência em primeiro lugar. E depois temos tantas outras consequências, sim, desse pertencimento, que quando olhamos, né, com respeito, com amor,
também a gente pode ter um pouquinho mais de liberdade dentro desse sistema. Tem uma pergunta que está assim, né? Como deixar de ser a filhinha do papai, né? A resposta mais simples é dizer, se tornando uma mulher. Agora, o que está por trás da filhinha do papai e o que está na frente da mulher, né? Porque ela também vai precisar olhar para a mamãe, olhar para as mulheres da família e concordar, com o coração aberto, concordar com a história, concordar com elas, com o coração aberto. Mas isso requer o quê? Uma renúncia interna. E isso faz com que você abra o seu coração para você agradecer essas mulheres que chegaram antes de você. Então, de uma forma muito resumida, eu estou só respondendo aqui, porque já que a gente está falando tanto nesse amadurecimento da alma, e na verdade a gente está falando de postura, a gente está falando de escolhas, exatamente para a gente estar falando e deixando claro o título da live hoje, que é o amadurecimento do amor e o amadurecimento do amar. Como é que eu amo? Faça essa pergunta para você. Como é que você se abre para amar? Porque é muito fácil querer só receber o amor. E nem sempre você vai conseguir, porque se você não sabe amar, você não sabe receber o amor. Marcos, o que você sente sobre isso? Eu vou só esticar um pouquinho mais, porque aí essa pergunta também ela pode trazer várias situações. Sim. Mas quando ela foi feita, eu vou falar uma imagem que me veio assim. E ela serve tanto para a filhinha do papai como para o filhinho da mamãe. Então, eu estou deixando sempre para colocar tanto do feminino quanto masculino, porque isso acontece de ambos os lados, né? Sim. Então, eu vou só falar uma imagem assim. Se ela é a filhinha do papai, então vamos imaginar essa figura de que casou com o pai, tá? Que daí Sim. fica fácil, assim, para visualizar. Sim. Se é o filhinho da mamãe, casou com a mamãe. Então, isso acontece muitas vezes porque esse filho entrou na relação dos pais e ele quer ser melhor que o companheiro desse pai ou dessa mãe. Então, essa filhinha do papai olha para a mamãe assim e fala: não, meu pai merece mais. Minha mãe não faz tanto por ele, eu vou fazer. Esse Isso. filhinho que está ali com a mamãe fala assim: não, meu pai não trata tão bem a minha mãe e eu vou fazer. Então, aí como filho, eu me retiro totalmente disso. Então, quem fez essa pergunta, visualize, se você é a menina, visualize seu pai, né? E visualize a sua mãe. E veja o que acontece em você quando você diz para esse seu pai assim: ela é a mulher certa para você. Aqui eu não entro. Eu só a conheço como a minha mãe. E eu só te conheço como meu pai. Eu não te conheço como marido da minha mãe. E eu não conheço ela como a mulher do meu pai. Veja que é para você se retirar dessa relação. Porque os filhos têm imagens, talvez do que viram, talvez do que contaram, né, para esses filhos, e aí ele assume um lado ali que talvez ele ache que é mais fraco, e ele diz internamente: não, eu vou fazer melhor do que o meu pai, eu vou fazer melhor do que a minha mãe, e aí ele fica preso nisso. E também isso tira do filho um peso quando ele pode enxergar que essa relação pertence ao homem e à mulher. E que de vez em quando eles vão pecar, eles vão talvez errar na sua visão, porque cada um tem uma percepção. Só que eu vejo relacionamentos de 30, 40 anos e os filhos falando assim: não, meu pai, ele não é bom o suficiente para minha mãe. A minha mãe não faz isso pro meu pai. E eles estão juntos há 40 anos. E tem o relacionamento deles. E o que é que você, como filho, quer entrar ali? Não é? Então, assim, é ser apenas o filho. E aí a menina que fez essa pergunta pode dizer assim: olha, para isso aqui, entre vocês dois, eu sou pequena demais. Reconheça o seu lugar de pequeno. Reconheça que quem recebe dos pais é você como filho. E aí é tão bom quando a gente pode reconhecer isso e receber toda essa força da vida que chega através dos pais. Isso libera na nossa alma. Então, faça esse exercício e talvez diga a você mesmo: olha,
para ficar aqui, eu sou pequena demais. E veja o que acontece. Talvez a pessoa ainda queira, porque tem uma sensação de que eu estou fazendo algo grandioso, mas em um momento isso fica muito pesado, né? Porque de algum modo precisa excluir ou o pai ou a mãe do coração. E isso é um rasgo na Ah, alma desse filho, né? Então, quando ele se retira disso e diz, olha, aqui eu sou pequeno para tudo isso, talvez ele possa respirar um pouco mais aliviado. exatamente, né, Marcos? Me veio também que muitas vezes as pessoas nem olham para as relações dos pais de forma consciente, para maturar tanta informação como você está trazendo hoje. É como se, tá tudo bem, passou, ou se não, tá passando, é isso mesmo, tá acontecendo. Mas às vezes a mulher ela tem internamente uma vontade de fazer diferente da própria mãe dela ou da história familiar dela, porque ela fala assim, mas eu quero um casamento melhor. Ela não tá, aparentemente, ela nem acha que está julgando ou criticando essa mamãe, esse papai, ou um homem, né? Mesma coisa, um filho, não acha que está julgando a mãe nem o pai, mas muitas vezes se seduz por acreditar que vai fazer melhor, que vai fazer diferente, que vai ser mais leve comigo, né? E que eu vou ter a oportunidade, porque eu estou em outra geração, eu estou com uma outra, vivendo uma outra cultura, às vezes até uma questão espiritual da família me vem com mais leveza em função de crenças e valores, e eu tenho mais liberdade para caminhar e fazer por mim diferente. Então, quero colocar aqui, aproveitando algumas perguntas. Bert Hellinger diz: tudo que rejeitamos, né, ou excluímos, ou esquecemos na nossa alma, um dia chega a nós. Então, quer ter uma vida fluida, quer ter uma vida leve, não rejeita, não exclua. Pelo contrário, inclua. E quem é que inclui? Quem é que permite esse movimento? O amor. Larissa, tem uma pergunta aí, eu acho. Tem algumas perguntas. Tem uma que fala Ah, sobre tá. filhos e quando o outro tem filhos, como deve ser a posição. Acredito que você pode falar um pouquinho. Nós estamos com pouco tempo, mas dá para falar é até bom essa pergunta porque vai falar da prioridade, né, e da antecedência. Então, se você puder falar um pouquinho disso, quando, por Tá. exemplo, uma pessoa chega com um filho, né? Como é que é isso na relação a dois? Ah, ótimo. Tá. Então, saber, quando a gente fala da história, né, nós estamos falando também, assim, de certo modo, reconhecer uma segunda lei que o Bert Hellinger trouxe, que fala da hierarquia. Né? Então, essa hierarquia diz assim, olha, quem chegou antes no sistema tem precedência. Então, o que acontece quando entra, né, a pessoa entra num relacionamento com esse companheiro que já traz filhos de um relacionamento anterior, tá? Então, exige-se o respeito por essa história que aconteceu antes. Agora, você que está entrando nesse relacionamento, você se torna a mãe ou se torna o pai desse filho? Não. Né? Então, essa postura de respeito, ela inclui, inclusive, o respeito a esse ex-companheiro, a essa ex-companheira. Então, esse filho continua, chegou antes, mas ele tem o lugar dele de filho. Ele também não entra nessa relação de casal. Uma vez me perguntaram assim, então, por exemplo, se eu for compor uma mesa e eu for estabelecer uma ordem, eu vou colocar, então, vamos imaginar que é uma mulher, que fez uma pergunta e que, então, encontrou um companheiro que trouxe um filho desse relacionamento anterior. Então, vem esse companheiro, o filho no meio e a mulher? Não, não. Né? Essa relação entre o homem e a mulher é entre eles dois. E esse filho, ele não entra aqui nesse meio. Agora, para que essa relação também tenha sucesso, eu preciso saber que esse filho chegou antes. Porque se eu quiser que a atenção se volte totalmente para mim e que se esqueça ou que deixe esse filho de lado, que agora o mais importante sou eu, isso vai fracassar. E de outro lado, se eu quiser
né? Cuidar desse filho, ocupar o lugar da mãe desse filho, ou o pai desse filho, aquele que foi deixado, também tende a fracassar, porque esse filho já tem um pai e já tem uma mãe, né? E talvez você possa fazer algo por ele, sim, né? Como comumente acontece. Porém, você faz de um outro lugar, não sendo a mãe, não sendo o pai. Como está acabando o tempo, eu quis fazer só um geral, assim, para ter uma Sim, ideia de como é. Você acha que certo. foi o suficiente? Sim, e também assim, outras lives virão, nós estamos entregando alguns textos também aqui no Instagram, tem outras lives, tem algumas lives já estão gravadas, então assim, qualquer coisa chame a gente no direct também, se der tempo a gente responde. Tá ótimo, Marcos. Realmente o tempo, nós temos quase 3 minutos e pouquinho, e eu vou te pedir para que você deixe uma mensagem que vai tocar o coração das mulheres e dos homens que aqui estão, que não tem uma relação a dois, ou até que tem, mas se sente, talvez, sem lugar nessa relação. Qual é Uhum. a palavra, a frase, a mensagem que você sente para trazer para essas pessoas, Marcos? Olha, quando você traz isso do lugar, assim, experimentar que todos nós temos o nosso lugar. Então, eu sei que em algumas vezes talvez se sinta um pouco perdido, deslocado, mas você tem o seu lugar. Você chegou e esse tempo, né, esse critério cronológico mesmo te trouxe até aqui e uma criança só vem, assim, porque lá na alma atua um grande amor. Então você chegou aqui, você tem esse lugar e é preciso olhar, então, aonde você está, se você deixou esse teu lugar, porque o nosso lugar é o nosso lugar de força. E desse lugar de força, por exemplo, eu sou um filho, nesse lugar de força eu posso vir a me tornar-se o pai, né, o marido, o pai. Então, assim, procure o seu lugar, ir para o seu lugar. Isso vai te trazer a força e vai te trazer essa reconexão com a vida e com esse amor que abarca tudo isso. Né, da outra vez eu falei um pouco sobre aquele poema do Bert, sobre a ordem, né, e o amor. O Né? Então, jarro e a assim, água, né? isso, reconhecer que, assim, para atuar no fundo da alma, né, a gente precisa reconhecer essas ordens do amor. E aí você indo para o seu lugar, esse lugar de respeito, esse lugar humilde com o pé na terra, você vai ver que algo se coloca em sintonia com esse todo e assim essa vida flui em toda a sua amorosidade e com todos os desafios que chega a cada um de nós. Sim, sim. Bom, Marcos, vou te desejar que amanhã, dia 12, você e a Flávia estejam, assim, consagrados de amor, só comemorando mais um ano de Dia dos Namorados. Vou desejar a cada mulher, a cada homem que estão aqui presentes e que tem, às vezes, um namorado ou não tem um marido ou não tem. Faça o que o Marcos acabou de falar. Fortifique no seu lugar na vida, se respeite, se dê o melhor, fique bem com você. Uma boa noite para cada um de vocês. Infelizmente, nós não temos essa música para compartilhar aqui no Instagram, mas a gente oferece tudo. Tudo de bom para você, Marcos. Tudo de bom para vocês todos. Clarice, obrigado. Você também, seu marido, toda a sua Obrigada. família. E que esses namorados, então, aí, estejam casados ou não, possam talvez olhar um para o outro e dizer assim: olha, eu te amo e amo tudo o que nos conduz de uma forma tão especial. E aí a gente entra nessa sintonia, no nosso Vai lugar. acabar. Eu te amo e amo tudo que nos conduz.